Eu acredito no homem. Isso quer dizer que acredito na sua razão. Sem esta fé, eu não teria força de sair da cama pela manhã. Só o morto é insensível a um bom argumento. Eu sei que na hora de vender, o povo chama o burro de cavalo e chama o cavalo de burro na hora de comprar. Essa é a sua esperteza. Mas a velhinha sabida que dá mais capim à sua mula porque na manhã seguinte vão viajar, o navegador que provê seu barco pensando na tempestade e na calmaria, a criança que bota um boné se lhe provarem que pode chover, são esses a minha esperança. Eles usam a cabeça. Sim, senhor, eu acredito na força suave da razão. A longo prazo, os homens não lhe resistem, não a aguentam. A sedução do argumento é grande demais. Ela vence a maioria, todos, a longo prazo. Pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. Trecho de Galileu Galilei, de Bertolt Brecht. A obra de Brecht é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Luiz Fernando Lobo, diretor da Companhia de Teatro Ensaio Aberto, e Ana Bulhões, professora da Unirio. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Para começar, vou usar um trechinho desse pequeno livro, mas consistente livro do Konder, onde ele fala: Brecht nasceu em Augsburgo em 1898 e morreu em Berlim em 1956, o que nos dá uma curtíssima vida de 58 anos. Mesmo assim, além da notória importância de suas peças, destacou-se como ensaísta, teórico e crítico. Escreveu muito sobre teatro, mas também sobre literatura e arte, sobre estética e política. Deixou-nos ainda roteiros de cinema, peças radiofônicas, 2 romances, um extenso diário de trabalho, cartas e uma considerável quantidade de poemas. Só para dar uma dimensão de tudo que este homem de teatro, sobretudo, fez e nos deixou. Mas eu queria ouvir de vocês, como é que a gente pode dar para quem nunca ouviu falar em Brecht, a noção da importância que ele teve e tem para o teatro universal? Bom, é difícil, porque eu conheci Brecht por conta do Tuca do Rio, quando eu era super jovem, fazendo aquelas peças didáticas. O Tuca é Teatro Universitário Católico? Mas só que foi uma versão carioca. Eu não era da Universidade Católica, eu estava no colégio, mas era, imagina, um lugar que até as pessoas nunca ouviram falar. Tinha um teatro no fundo da Hípica. E era Roberto Bonfim, Vera Barroso, era uma turma animadíssima, que continuou, muita gente continuou fazendo televisão e tal. Mas eu saí, eles montaram o Coronel de Macambira. Então, isso ficou, eles plantaram uma semente. E depois, o meu tio, Antônio Bulhões, traduziu A Alma Boa de Setsuan. Foi a primeira entrada de Brecht no Brasil, nos anos 50 ainda, né? Maria Della Costa. E foi o cenógrafo Santa Rosa, que trouxe, na verdade, perguntou para esses intelectuais: vocês não conhecem Brecht, nunca ouviram falar, mas vocês têm que conhecer. Peraí, trouxe a obra, falou para o meu tio: você traduz, e o Geir traduziu os poemas. E aí, bom, eu comecei a conviver com isso, né? Ficou na minha lembrança. E esse impacto já começa a se sentir a partir desse período no teatro brasileiro também. Mas no teatro mundial, quando a gente pensa assim, antes e depois? Eu acho o seguinte, eu acho que o Brecht, tem muita gente que fala do Brecht sem conhecer e sem entender a revolução que ele criou no teatro. Você pediu para a gente trazer um livro, eu trouxe o Bernard Dort, e o Bernard Dort diz que o teatro, quando Mãe Coragem foi apresentado na década de 50 na França, que existe um teatro antes do Berliner Ensemble ir a Paris e outro depois, porque era uma nova forma de fazer teatro, novas maneiras de... aquela carroça da Mãe Coragem, era uma nova maneira, né? Novos cenários, novos figurinos, nova utilização do objeto, nova utilização da música. Então, o teatro contemporâneo, na verdade,
tem em Brecht um marco decisivo. E é interessante a gente pensar, né, no teatro que ele via, né, nesse início do século XX, nessa Alemanha, né, para a gente entender esse contexto, para ver o que... Tem outro livro aqui que nos mostra que é de onde ele vem, quando a gente pensa na família, né? Filho de um industrial, nascido para ocupar seu lugar na produção ao lado dos patrões, Brecht não fabricará papel, mas sim palavras para preencher papéis. Palavras que serão armas contra sua própria classe, tendo optado pelo lado dos operários, tornando-se o mais expressivo poeta revolucionário deste século. Revolucionário é uma palavra boa mesmo, né? Porque nada fica depois que o Brecht passa como era antes. Esse livrinho do nosso querido Fernando Peixoto continua sendo um livro essencial, né? E já mostrava a importância que o Brecht adquire aqui nos anos 60 no Brasil e que foi cada vez mais crescendo essa importância do Brecht. Porque antes dele, ele tinha contato com o teatro que a gente chama de naturalista, que não tem nada a ver com o naturalismo aos olhos de hoje de um país acostumado com a televisão, né? E um teatro expressionista. Mas ele começou a perceber que esses teatros, eles não davam conta da questão social, né? O teatro naturalista com o drama social já tinha trazido o social para o tema, mas a forma precisava ser mexida. Ele né? tem uma frase muito boa que ele diz assim: eu posso falar sobre o petróleo em 5 atos. Quer dizer, ele está falando, né, da necessidade de novas formas, né? E ele dizia que a nova forma tinha que vir da rua, né? Tinha que vir, o que ele propõe como modelo do teatro épico é a cena de rua, né? Que é assim, quase que você vê um caso, vê um acidente e contar. Então, que ele sempre achava que isso era muito rico e que isso devia servir para os novos dramaturgos, para os novos diretores. Então, é uma maneira de trazer o cotidiano para a cena e de dizer que qualquer tema podia estar no teatro, né? O teatro não podia lidar só com os altos temas. Então, eu me lembrei que no prefácio dos estudos sobre teatro, o Aderbal Freire, que faz a apresentação, chama atenção para um ponto que eu acho que é muito comum a gente ver nas escolas, colocarem o Brecht como um opositor do Stanislavski, como se houvesse uma ruptura entre as propostas dos dois, que não fosse de uma outra ordem. Na verdade, ele interfere no teatro dramático, mas ele toma partido, ele aproveita o que o teatro dramático oferecia e interrompe, ele cria as cesuras, né? Ele cria essa nova forma a partir do que todo mundo, óbvio, do que todo mundo conhecia e do teatro que as pessoas estavam acostumadas a ver. Porque senão era possível até que ninguém mais fosse. É interessante, né, porque você falou de como muitas vezes ele é pouco ou mal conhecido, e você está falando também de alguns equívocos que são gerados por quem conhece pouco ou por quem pega só a superfície das teorias e da obra dele, né? Mas ele tem uma coisa interessante que ele diz, né? Ou não sei se é ele, o seu Anatol, que fala, é que para você distanciar, você precisa aproximar primeiro. Claro. Né? E aí a gente entende por que ele usava desses recursos que já eram conhecidos. Né? A mulher dele, a Helene Weigel, costumava puxar a orelha dele, dizendo que ele era responsável por parte desses equívocos, porque como ele era muito cáustico, especialmente quando era novo, e ele falou algumas coisas que ele não pensava exatamente da maneira que ele falava, mas ele era mais cáustico do que o que ele estava querendo dizer. Então, ela dizia assim, essa confusão de dizer que o seu teatro não tem emoção, o culpado disso é você e tal. E ele, no final da vida, admitia que ela tinha razão. Ele dizia assim, de fato, eu disse algumas coisas que eu não devia ter dito, da forma que eu disse. Tal. Porque ele é tão bonito, uma outra frase que eu acho linda, né? Que não é negar a emoção, é elevar a emoção ao raciocínio. É tão bonito isso, né? Sobretudo, assim, a finalidade não é a emoção. Isso ele disse e disse com clareza. Né? Mas isso é uma das coisas que quem viu o que ele fez, e ainda a gente pode ver em vídeo ainda existem versões gravadas, né, de peças feitas pelo Brecht. E era extremamente emocionante. A própria Helene Weigel era muito emocionante, o Ernest Busch, enfim, os grandes atores que trabalharam com ele, né? E só que, de fato, não é apenas emoção. O objetivo não era emocionar, ele queria chegar à razão do espectador. Né? É interessante ser lembrado dos atores que trabalhavam com ele, porque num primeiro momento ele teve
essa possibilidade de trabalhar com os mesmos autores, né, trabalhar com esse sistema colaborativo que hoje a gente ainda trabalha de outras formas, né? E que isso ajudou ele também. E quando ele volta para a Europa, em 48, depois que ele está fugindo do macartismo nos Estados Unidos, né, da caça às bruxas nos Estados Unidos, ele chama os atores. Ele diz, eu preciso de vocês aqui, a gente precisa reconstruir o teatro alemão que sofreu tanto com o nazismo e precisamos desnazificar o teatro alemão. Né? Agora, ele dava demonstração, ele mesmo, do que ele queria oferecer, porque numa filmagem de um inquérito desses do macartismo, ele é inquirido, e eu vi esse filme, esse documentário. Esse filme tem no YouTube, tem inclusive. No YouTube, Tem, É muito interessante ver, porque o cara lá em cima, na tribuna, faz a pergunta a ele, e ele tem todo o tempo do mundo para responder. Ele se faz meio de besta, né? Finge que não está entendendo bem a pergunta. Você teve alguma ligação com o Partido Comunista? Ele fica assim, o cara pergunta de novo, ele, não, mas peraí, eu estou pensando. Genial, né? E acaba saindo de lá com eles todos dizendo que ele charuto. era um exemplar, né? Tira um charuto da gaveta e fuma. E a outra coisa importante é isso, por exemplo, ele diz isso com clareza em várias coisas. Assim, a principal tarefa do teatro é divertir. E isso, normalmente, principalmente os diretores novos, que conhecem pouco o Brecht, esquecem, né? E fazem o Brecht como se fosse uma ortodoxia brechtiana de ditar regra. E o Brecht é o oposto disso, porque, ele dizia que o teatro tinha que divertir, e dois, ele era absolutamente contra a cenocracia, quer dizer, contra a verdade da cena. Você abre o programa hoje dizendo uma frase que é linda do Galileu, que é essa, de todas as coisas certas, a mais certa é a dúvida. Tem uma frase do Galileu que eu acho muito bonita, que ele bota na boca do Galileu, mas na verdade ele está falando dele próprio, que ele diz assim, eu sou sempre insatisfeito comigo mesmo. E ele diz assim, eu me forço a me contradizer. Se eu digo uma coisa aqui, daqui a pouco eu vou dizer outra. Ele estava sempre buscando novos caminhos, sempre se criticando, sempre mudando esse a forma. aspecto, inclusive, no campo ideológico, é que vai ser matéria para Hannah Arendt no Homens em Tempos Sombrios, né? É que ela apresenta, porque esse é o aspecto de uma contradição. Que ela pega várias Mas eu pessoas discordo ilustres, da né? posição dela nesse texto, porque ela coloca como se ele nunca abriu mão do marxismo e nunca abriu mão do... Como se ele tivesse traído um pouco. Ele nunca abriu mão disso. O que ele não era ortodoxo, né? Mas ele nunca abriu mão da defesa intransigente do marxismo, de Marx, que ele dizia, aliás, que era o espectador ideal para as peças dele, né? E vocês estão falando aqui no macartismo, já falou do exílio, a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo bloco, né? Esses mais de uma década fora, exilado, como que isso impacta a obra de Bertolt Brecht? No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Ciência em Letras está de volta, conversando sobre a obra de Bertolt Brecht. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Luiz Fernando Lobo e Ana Bulhões. No bloco anterior, a gente deixou a questão do exílio. Foram 15 anos de exílio, de 33 a 41 nos países nórdicos, de 41 a 47 nos Estados Unidos, onde ele, fugindo do nazismo, encontra o macartismo, né? E aí, é tão interessante, o Anatol, ele também faz uma divisão de 3 momentos da dramaturgia dele, que é uma dramaturgia extensa, né? Num primeiro momento, antes da teoria estar elaborada, que ele chama das peças mais expressionistas. Num segundo momento, já que é a própria construção da teoria. E num terceiro momento, que ele chama de maturidade, onde se inscreve o Galileu, a Alma Boa de Saint-Suain, esses textos que a gente sempre retorna e fica sempre muito encantado, né? Como é que a gente pode falar dessa escrita, né, dessas fases e justamente dessa evolução dessa escrita? Eu acho o livro do Anatol continua sendo um livro fundamental e continua sendo brilhante. Apesar disso, eu particularmente detesto essa divisão, porque eu acho que ela começa com um grande equívoco, que é chamar as últimas peças das peças da maturidade.
porque isso pressupõe um pensamento um pouco positivista, como se você fosse... Se tivesse uma evolução. E, na verdade, o Brecht, no final da vida, fala com clareza que as peças que ele vai mais longe no que ele chama do teatro do futuro é a formulação do que ele está escrevendo nos anos 30. Ou seja, são as chamadas peças didáticas e os fragmentos. São maravilhosas. E os fragmentos. É interessante você falar disso, que nessa montagem do Na Selva das Cidades, do Aderbal, que já foi citado aqui, no texto que ele escreve justamente sobre isso, porque na Selva das Cidades é uma das primeiras peças. Exato, E ele exato. fala que é uma peça que parece ter escrito por uma pessoa de 70 anos, com essa maturidade. Isso é tão bonito, exato. né? Não, por exemplo, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, ele sempre foi muito rigoroso com ele mesmo. Então, por exemplo, ele detestava o Tambores na Noite, que é uma peça que ele ganhou simplesmente o maior prêmio literário da Alemanha. Mas Que, inclusive, foi que que deu impulsionou o Brecht, a possibilidade dele impulsionou sair, ele né? novo, com 22 anos. Então, eu não gosto dessa classificação. Mas o que a gente tem, você encerra o primeiro bloco perguntando, né, que eu acho que uma coisa que é brilhante no Brecht é que ele, apesar de estar fugindo do Hitler, apesar de passar por dificuldade financeira, apesar de ter dificuldade até de comer, mas ele nunca para de escrever. Ele nunca para de... Então, ele soube combater nos momentos mais difíceis. E, por isso, ele, inclusive, por exemplo, Alma Boa de Setsuan, que foi a peça que ele começa a escrever Alma Boa em 27 e vai escrevendo. Né? E, quando ele está partindo para o exílio, ele diz, bom, agora que eu não vou ser montado mesmo, já que eu sou um escritor marxista, alemão, etc. e tal. Então, agora que eu vou escrever para a gaveta, eu posso escrever a peça como ela deve ser. Ou seja, ele sabe que o teatro, naquele momento, ainda não tinha tudo que ele precisava, né? Então, ele tem esses longos processos. O Galileu, que você citou, tem 3 versões. Tem a versão, a primeira, que é a versão que ele escreve na Dinamarca, logo no exílio. Você vê o seguinte... Imagina, a guerra ainda não estourou, em 38, 39, ele já escreve Galileu, ou seja, uma peça que é considerada nessa divisão já de maturidade. Só que, por exemplo, ele tem 3 versões, ele tem depois a versão dos Estados Unidos e depois a versão berlinense. Então, ele não parava de fazer e refazer e refazer. Pensar. E se ele tivesse vivido mais, ele teria refeito mais vezes. E tem a ópera dos Três Vinténs, tem Marragone, que também são óperas. Aqui eu abri falando nesse trechinho aqui do Konder, né? De como que ele também pensava as artes em geral. E de como ele negava um certo tipo de ópera também. E para isso mostrou a ópera, construiu as óperas dele, né? Da ópera, tem 2 histórias da ópera que eu gosto muito. Uma que aconteceu com ele mesmo, quer dizer, ele fez um sucesso danado com a ópera em 28, né? E perguntam para ele por que a ópera faz tanto sucesso, porque na época até hoje é considerado um dos maiores sucessos da história do teatro e um dos maiores sucessos da história do teatro alemão. E perguntam para ele por que a ópera faz sucesso. E ele responde, provavelmente pelo que eu menos gosto nela, né? E a outra, pouquinho antes dele morrer, ele vai à Itália ver o ensaio do Strehler no Piccolo Teatro de Milão. E ele se senta na última fila e fica lá e tal. E o Strehler está ensaiando e, de repente, um ator do Strehler interrompe o ensaio e diz assim, eu não estou aqui para ensaiar para seus amigos ficarem rindo. E o Strehler para o ensaio e diz assim, meu amigo que está rindo é o senhor Bertold Brecht. Poxa! E é interessante, né? Porque aí tem várias outras que eu trouxe aqui uns programas que podem nos ajudar a ver a quantidade de textos, né? O Senhor Puntilla e seu criado mate, Santa Joana dos Matadouros. O primeiro Brecht que eu vi, que me impactou muito, eu era garoto, foi o Casamento do Pequeno Burguês, Luiz Antônio Martins Correia. Ah, sim, lá na Unirio. Marieta Severo. Não foi na Unirio? Eu vi no Teatro Opinião. Ah, ele fez quando era professor também. Aquilo ali, para mim, foi uma experiência determinante. Alma Boa de Setsuan, a Irresistível... O Galileu do Paulo Tran. O Galileu do Paulo Tran. Aí tem vários outros. O Círculo de Giz Caucasiano, o Seu Cabaré e o Cali está aqui também, o Marragone e tal. Mas já que você falou nesse aqui, porque aqui tem também um programa... Os programas têm uma profusão de
teoria e texto sobre teatro, né? Que muitas vezes a gente Tinham, não tem. né? Tinha. Nos bons tempos, né? Necessitamos de um teatro que não nos proporcione somente as sensações, as ideias e os impulsos que são permitidos pelo respectivo contexto histórico das relações humanas, mas sim que empregue e suscite pensamentos e sentimentos que desempenham um papel na modificação desse contexto. É um dos textos que tem aqui e que fala disso, em última análise, o que o Brecht queria era isso. Quando a gente vê um drama que se desenrola num espetáculo ou em qualquer outro meio, a gente se identifica com aquilo, se emociona e sai de lá até mais tranquilo com os nossos sentimentos. Não era nada disso que ele queria, né? Ele queria a compreensão de que aquilo está inserido num momento histórico e que esse momento histórico não é imutável como as tragédias nos faziam pensar, né? Ele queria, como ele chama, né, refuncionalizar as artes, dar um valor de uso. E isso, obviamente, ele traz diretamente de Marx. Né? Agora, quando ele tem a oportunidade de dominar o texto como escritor, como ele faz nos romances, aí é que a gente vê que ele era um grande escritor. Era. O Romance dos Três Vinténs, eu só conheço esse, eu não conheço o outro. Você falou em dois. O Júlio César. Não conheço. Vale a pena também. Mas o Romance dos Três Vinténs é surpreendente, porque é denso e tem uma sociedade completamente organizada no baixo mundo, com todas os conflitos de poder e de exploração do homem pelo homem, mas numa camada baixíssima, né, de mendigos, porque ele faz essa... E também poemas colagem. que merecem outro programa, mas só um que chama A Exceção e a Regra, que também é o nome de uma obra de teatro, né? Que é Estranhem o que não for estranho. Tomem por inexplicável o habitual. Sintam-se perplexos ante o cotidiano. Tratem de achar um remédio para o abuso, mas não se esqueçam de que o abuso é sempre a regra. A Exceção e a Regra é o próximo texto do Brecht que eu vou montar, né? Que eu já estou, de certa forma, montando. Já estamos estudando, já estamos em montagem. E é interessante, né, porque nesse pequeno poema ele mostra isso, que é um dos objetivos do teatro dele, né? E a gente volta àquilo que, da tua pergunta do Anatol, você vê, ele escreve isso em 1930. A poética dele já está pronta, ele já tem clareza do que ele está dizendo. Ele ainda não tinha um coletivo como ele vai ter depois o Berliner Ensemble, ele ainda não tinha os grandes atores que ele vai ter depois. Né, do trabalho, o que o trabalho em cena também traz para ele como visão do que é possível. Né? E muitos homens de teatro conseguem ainda até hoje, mas esses que a gente chama de históricos, né, de colocar em prática suas teorias e perceber que a própria cena dava a possibilidade de se reescrever. Né? Isso é tão bonito no teatro, né, que é... E é engraçado, né? Apesar dele ser um teórico de mão cheia, mas ele não deixava ator teorizar. Ele, quando o ator começava muito a querer saber de teoria e perguntar de teoria, ele disse, sobe no palco e mostra. Né? Ele queria que o ator tinha que saber mostrar, tinha que saber fazer. E mostrar né? é bom também, essa palavra é perfeita, né? Porque quando ele traz a narrativa, não que ela não tivesse existido antes, na história do teatro já existia, mas ele coloca ela dentro de toda essa organização que ele constrói, né? Para mostrar as coisas com clareza, especialmente depois de eu já ter te emocionado, que daí você tá facinho, né? É outro poema bonito dele, né? O Mostrem o que mostram, né? Mostrem o que mostram. Ele queria que você não só mostrasse, mas que você mostrasse que estava mostrando, né? Então é o teatro dentro do teatro. Que também não depende dessa ilusão, pelo contrário, né? Não quer que essa ilusão faça perceber que aquilo tudo é a vida, porque a vida não é... Não apaga o ator como pessoa, né? Como alguém que está fazendo um trabalho. E esses termos, né? Teatro épico, teatro didático. Ele fala, o fim didático exige que seja eliminada a ilusão, o impacto mágico do teatro burguês, esse êxtase, essa intensa identificação emocional que leva o público a esquecer-se de tudo. Afigura-se a Brecht como uma das consequências principais da teoria da catarse, da purgação e descarga das emoções através das próprias emoções suscitadas. O público assim purificado sai do teatro satisfeito, convenientemente conformado, passivo, encampado no sentido da ideologia burguesa e incapaz de uma ideia rebelde. Todavia, o teatro épico não combate as emoções, examina-as e não se satisfaz com a sua mera produção. O que pretende é elevar a emoção ao raciocínio. Porque essas palavras, né, teatro didático, teatro épico, muitas vezes também podem abrir caminhos outros, né? E ele tem algumas coisas importantes aí. Primeiro, assim, a língua alemã é muito rica e
Lehrstück, que é o que a gente traduz no Brasil para o teatro didático, mas é mais rico do que didático, né? Inclusive eu, particularmente, prefiro quando se traduz por pedagógico do que didático. Mas ele cada vez mais vai deixando o teatro épico de lado e vai propondo o teatro dialético, né? No final da vida ele falava claramente em teatro dialético, né? Então terminamos assim, entendendo esse pedagógico e esse dialético e essa atualidade profunda de Bertolt Brecht. Né? Que mais montagens venham, que novos estudos apareçam e que ele continue cada vez mais vivo para nos mostrar que a exceção continua sendo a regra. E não esqueçamos que nós estamos nos 60 anos da morte dele. Portanto, comemoremo-lo. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Obrigado a você pelo programa, obrigado aos espectadores. O programa Ciência e Excelência é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.